Olá, bom dia, querido irmão, irmã, graça e paz do Senhor. Vamos nessa manhã começar mais um estudo de EBD, hoje pensando na lição de número 3, já no estudo que temos realizado aí no escrito, na carta que Pedro escreve à igreja da dispersão, a região da dispersão é o lugar em que ele escreve. E aí nós vamos então hoje caminhar já para o final do capítulo 1. Vamos então caminhar para o final do capítulo de número 1. Só arrastar essa mesa um pouco para trás. Pronto. Então vamos hoje caminhar para o final do capítulo 1 e iniciozinho do segundo capítulo que Pedro escreve. Então a gente vai hoje pensar nisso, tá bom? Então vamos fazer a leitura? Peço então que você me acompanhe. E aí a gente vai ler a partir do verso de número 17. Diz assim, ó. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, nem prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tem Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, é nesse texto que vamos, então, começar a pensar, começar a estudar e ver, então, quantas lições valiosas temos, então, nesse texto de Pedro. E aí, então, eu quero que você caminhe comigo, começando já a pensar nessa lição, para uma vida além da religião. Que desafiador, não é pensarmos nisso? Em termos uma vida além de ritos religiosos, uma vida além das nossas atribuições, contribuições, das nossas coisas cotidianas nos fazeres religiosos, em ir para a igreja, em fazer determinadas coisas. Como ter algo além disso? Como não viver somente como religioso? Como ter uma vida genuína, uma vida cristã verdadeira? E esse texto, então, essa lição, esse texto nos desafia a isso,
a pensar em uma vida cristã e não uma vida religiosa. E aí, diante disso, a revista vai nos introduzir que é essencial para que isso aconteça, que haja uma vida cristã. É essencial que haja, então, uma vida com Deus, moldada pela santificação, que é evidência mais no comportamento do que no saber doutrinário. E aí eu quero que você entenda que, por mais que essa revista nos fale que a santificação se evidencia mais no comportamento do que na doutrina, quer dizer que o entender doutrinário vai fazer com que a minha vida cotidiana seja melhor. Isso aqui não é de forma alguma um anular da doutrina, não é um anular do saber que a doutrina nos passa. Pelo contrário, eu só sei que estou bem doutrinariamente se eu estiver praticando isso. Porque senão a gente vai pensar em Tiago, a fé sem obras é morta. O entendimento intelectual para nada vale se não for recheado de piedade, se não estiver recheado de fazer para o Senhor, de obras, de serviço ao Senhor. Essa ideia, então, que há uma introdução dentro desse texto, e aí nós vamos caminhar, então, agora para do verso 17 a 21, que é o primeiro grande bloco que essa revista quer nos falar, que é justamente com as evidências básicas, tá bom? É isso, então, que a lição vai nos trazer. Eu peço você, eu vou diminuir aqui a luz, que está forte, eu estou sem óculos, né? Eu fui mandar fazer óculos e ainda não chegou, e aí a gente tem que, então, nessa peleja sem óculos, né? Mas Deus vai nos ajudando. Vamos lá. Verso 17 a 21, vamos ler lá, e aí a gente vai conversar sobre isso. 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepções de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, e o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, essa é a primeira ideia, o primeiro argumento que a revista quer nos trazer a respeito de algumas questões. Primeiro, que essa questão de uma vida para além da religião é uma vida, em primeiro lugar, evidenciada pelo temor do Senhor. Então, o temor ao Senhor é uma evidência básica de que temos uma vida além da religiosidade. Um segundo aspecto é entender o preço que Cristo pagou na cruz por mim. Então, são muito importantes esses pontos. E aí nós vamos pensar, então, nesses aspectos especiais desse texto. Mas eu quero que você pense comigo que o contexto, o cenário que a gente está falando, é um cenário do povo, que você já bem sabe que a gente está estudando aí essa carta, que é um povo que está perseguido, é um povo da dispersão, é um povo que está espalhado, está disperso, e esses, então, precisam saber como agir diante da perseguição, como agir diante da peregrinação, como esse povo agora vai agir, viver em tempo de perseguição. Então, o apóstolo Pedro escreve para eles dizendo assim, vocês devem se portar diante da tribulação dessa e dessa forma. É isso que ele quer dizer agora nessa parte. Porque ele fala isso, ele explica como eles deviam se portar diante da peregrinação. Como eu vivo agora como um peregrino? E, em primeiro lugar, ele fala de temor. Temor, ser temente a Deus.
E é interessante porque nós precisamos pensar no temor do Senhor, resgatando um pouco dessa ideia, porque você nunca teme a Deus se você não tiver uma visão plena da santidade dele. O temor está muito atrelado à santidade de Deus e o seu entendimento do caráter de Deus, de um Deus completamente bom, bondoso, misericordioso, santo, justo. Isso vai fazer com que você tema ao Senhor. E o temor do Senhor não é num sentido pejorativo, mas é num sentido reverencial, num sentido em que você agora serve a Ele entendendo quem Ele é. O temor leva a isso. O temor leva, como você pode bem lembrar na história da igreja, os puritanos. Os puritanos eram um povo que muitos criticam porque eles eram até um pouco radicais, mas os puritanos eram homens que revelavam a santidade de Deus e evidenciavam o temor do Senhor diante da congregação. Um importante sermão é o próprio sermão de Jonathan Edwards, relatado. Eu tenho até esse sermão completo no meu e-mail, o sermão completo dele, várias e várias e várias folhas de sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. É até um sermão que ficou famoso dele porque conta-se a história de que enquanto Jonathan Edwards pregava essa palavra, esse sermão, as pessoas se escondiam por baixo das cadeiras, dos bancos e se agarravam nas pilastras. Tamanha era a presença, tamanha era o temor que estava naquele lugar, por Jonathan Edwards falar de como Deus é um Deus santo e como também o temor deve estar na congregação por Deus, pelo Senhor. E nessa mensagem ele compara o homem como, se eu não me engano é isso, um homem como uma barata, e Deus podendo, assim como ele quisesse, quando ele quisesse, ele poderia pisar e acabar com a raça humana, tamanho era seu poder e sua santidade. E aí esse povo agiu dessa forma, né? De uma forma muito, muito até intensa, a forma como as pessoas receberam esse sermão. Mas aí eu quero que você pense que esse povo mostrou isso, que eles deveriam se portar diante da tribulação, em primeiro lugar, diante da peregrinação, temendo ao Senhor. E o temor do Senhor só será dado, eu quero enfatizar isso, quando você o conhece. Você não tem temor de quem você não conhece. Somente o conhecimento do Senhor nos permite isso, tá bom? E aí nós vamos caminhar para um segundo ponto, que é como se fosse uma continuação. Na verdade, é como se fosse uma explicação. Que você agora tem temor porque você entende o valor do sacrifício. Você entende o valor do resgate, a preciosidade desse resgate, que não foi com sangue de bodes ou carneiros, mas foi com sangue do Cordeiro de Deus, que derramou seu santo e precioso sangue para morrer, para se sacrificar em nosso lugar. O entendimento do tamanho desse resgate vai gerar temor ao meu coração. E a gente pode pensar no tamanho do resgate conforme o tamanho do buraco e o tamanho da corda. Se a gente pensar num resgate comum, uma pessoa que cai num buraco, como você faz para resgatar ela? Sabendo o tamanho do buraco. Se você não souber o tamanho, talvez a corda seja curta demais para o resgate. E dessa forma foi, o resgate do ser humano não tinha corda alguma que pudesse resgatar, não tinha nada que pudesse salvá-lo, senão Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o preço do resgate é muito profundo, porque foi o sangue sem mácula e sem defeito, o texto vai falar. E isso nos livrou, esse sacrifício, o precioso sacrifício de Cristo, nos livrou de uma coisa muito forte. Nos livrou do nosso fútil procedimento. Veja o texto. O texto vai nos falar isso. Que ele nos livrou, verso de número 18 ainda. Que o Senhor, por meio desse sacrifício, desse resgate do sangue de Cristo, que é sem mácula,
e sem defeito, ele nos livrou de um fútil procedimento, de uma vida fútil, de uma vida sem sentido, de uma vida sem nenhuma razão de ser. Então, isso é muito profundo, muito sério para você pensar, tá bom? E aí a gente vai ver, desdobrar um pouco melhor nessa questão do resgate, porque o próprio texto nos evidencia que o valor do resgate não é pago por coisas humanas, não pode ser nada humano que compra a salvação. Eu acabei de me lembrar, eu não sei a referência, nos evangelhos tem um homem que se apresenta para os apóstolos, para os discípulos, e pergunta a eles se ele podia comprar isso que eles viviam, né, o poder e a salvação, se eles podiam comprar aquilo. E aí o texto diz que não, que eles evidenciam que claramente só o preço de Cristo na cruz que pagou o que eles viviam. E como existem pessoas hoje que acham que podem comprar, que podem barganhar com a fé e com a salvação. Mas o texto nos mostra isso. Justamente isso. O quanto que não foram valores terrenos que compraram a nossa redenção. Nada nesse mundo pode comprar e pagar o preço que Cristo pagou pela nossa redenção. Justamente porque, para o tamanho do buraco, nenhuma corda humana resgata, somente Cristo, o nosso Salvador. Mas é também pensar não só nesse primeiro aspecto de que não são valores humanos que pagam isso, mas como que nós precisamos entender que o preço foi o sangue de Cristo, porque o Antigo Testamento evidencia isso, de que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados, não havia perdão de pecados, se não fosse derramamento de sangue. Por isso, os sacrifícios do Antigo Testamento e da Antiga Aliança. Está aí uma grande importância, que antes os sacrifícios eram temporários. As pessoas tinham que, todo o momento, oferecer sacrifícios, sejam sacrifícios de paz, de comunhão, de harmonia com o Senhor, de gratidão, sejam sacrifícios pelo pecado, pela expiação do pecado do povo, dos sacerdotes, de todo mundo, enfim. Antes era temporário, mas agora em Cristo esse sacrifício é definitivo, porque é santo. É um sacrifício que o próprio Deus enviou para nos resgatar. Então, o sacrifício de Cristo é aquele que nos traz a redenção. Por quê? Porque é o único nome, o único sacrifício que Deus se agradou foi de Cristo. Bom? E aí a gente pode ver que essa pergunta é interessante. Duas coisas nesse primeiro aspecto importantes para a gente pensar. Por meio, veja lá, por meio de quem Deus nos redimiu. E aí a gente vai ver nesse texto algumas características, e em outro aspecto é por que Deus nos redimiu. O primeiro é quem fez isso e por que nos redimiu. A gente vai ver isso a partir do verso, deixa eu ver, que vai nos falar no verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, olha só, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja um primeiro aspecto muito interessante de quem foi o nosso remidor Cristo Jesus. O primeiro aspecto é a pré-existência. Cristo é aquele que fala assim como Deus se revelando a Moisés e dando a ele o chamado, quando Moisés pergunta, tá bom, eu vou libertar o povo de Faraó, mas eu vou falar em nome de quem? E aí o Senhor diz, diga que o Eu Sou mandou resgatar o povo dele. O Eu Sou. E se você pensar no hebraico de uma forma mais específica, é uma ideia de que eu serei quem eu sempre fui. Essa é a ideia do texto, que deu o sentido da eternidade de Deus.
de que ele sempre será quem ele sempre foi. Olha que profundo. E o próprio Jesus Cristo nos evangelhos depois vai falar que eu sou. E aí o pessoal fala assim, blasfêmia, porque só Deus disse isso. Mas aqui o texto evidencia a pré-existência de Deus. E aí a revista nos leva a Atos, capítulo de número 2, verso 2 e 3, que diz, de repente vem um som como de um vento impetuoso, encheu a casa que eles estavam assentados. Não, é 2:23, perdão. Atos 2, verso de número 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Aqui nós vemos o texto que nos fala justamente desse momento em que Cristo é crucificado, mas a ideia que nos traz é justamente da presciência, ou melhor, da pré-existência de Deus, ou de Cristo Jesus como Deus. Como João 1 vai nos dizer que ele estava com Deus, ele era Deus desde antes, na criação, no início de todas as coisas. Hebreus 1, a gente vai ler mais à frente, Hebreus 1, quando fala justamente disso agora, ó, que ele foi manifestado no fim dos tempos. E como é difícil, como seres humanos falhos, como seres humanos com a mente limitada que temos, pensar que Jesus Cristo, Deus encarnado, sempre existiu, mas o texto confirma. Olha só, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Pelo qual fez também o universo. Então é Cristo o gerador de todo o universo. Olha que profundo. Cristo é aquele que gera todo o universo pela palavra de Deus Pai. E isso é evidenciado como aquele que será manifestado no fim dos tempos, como aquele que sempre existiu. Esses são aspectos interessantes de Jesus Cristo, aquele no qual temos a redenção. Em terceiro lugar, é a ideia da ressurreição de Cristo. Cristo, aquele que ressuscitou, e é um dos textos que eu mais gosto das Escrituras. O centurião romano, após a morte de Cristo, ninguém testemunhou nada para ele. Esse texto é incrível. Ninguém falou nada para ele, ele apenas viu Cristo no momento em que ele é crucificado e as rochas se partem e acontece aquele momento no mundo, né? E esse homem recebe a revelação do Evangelho ali, naquele momento, e ele fala, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ninguém evangelizou, ele simplesmente viu como a glória de Deus aconteceu no sacrifício de Cristo. É justamente isso, que Jesus, então, ele é pré-existente, ele sempre existiu, ele será manifestado no fim dos tempos, e ele ressuscitou, ele é o Senhor é ressurreto. E o 1 Coríntios vai falar justamente isso, que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e vã é a nossa pregação. Então, a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo também. Isso é muito sério. E a ideia também de que Cristo é o nosso Redentor, não só por sua pré-existência, porque ele é manifestado no fim dos tempos, não só pela sua ressurreição, mas porque o Pai lhe deu glória. A gente vai ver isso em Hebreus 9. Eu espero não estar falando muito rápido, mas essa lição de Pedro, eu quero que você até fique ligado aí, porque é muito conteúdo, e aí eu não quero que você tenha, sei lá, 1 hora e pouca de lição, né? Então eu estou falando um pouco mais rápido para economizar até tempo para você, tá bom? Vamos lá. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, como nosso intercessor diante do Pai. Então, Cristo Jesus é esse que recebeu glória de Deus a ponto de poder se apresentar ao próprio Deus Pai como remidor dos homens pecadores. Essa foi a tarefa
de Cristo, nosso Redentor. E aí a gente vai ver que o ponto agora D, que é a segunda grande questão, a gente já viu agora por meio de quem nós vamos ser redimidos. Por Cristo, que é o quê? Teve a sua pré-existência, foi manifestado no fim dos tempos, ressuscitou e o Pai lhe deu glória. Agora a gente vai ver para que Deus redimiu os que creem. Para que Deus fez a redenção? E aí a gente vê que Cristo nos permitiu isso para agora termos a possibilidade de nos achegarmos a Deus pela fé. Nos achegarmos a Deus pela fé, isso é a importância do sacrifício de Cristo em João 14. Espera aí, eu botei errado aqui. João 14, 6, vai provar isso. Olha só. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é uma ideia, então, interessante para a gente pensar. Mas eu quero que você veja, então, a construção do texto. Como o texto ele é construído dentro de uma ideia muito profunda, dentro de uma ideia muito interessante, que já estamos agora pensando no verso de número 20, ou melhor, no verso de número 21. Já estamos no verso 21, nessa ideia de que houve a manifestação do amor de Deus por nós, por meio de Cristo Jesus, mas nós só temos obtenção desse benefício, dessa herança, pela fé. Por isso, somente por fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é somente pela fé que nós obtemos essa herança, esse benefício que o próprio Jesus Cristo nos permitiu viver. Então, você deve pensar nisso, que é uma coisa muito interessante, porque só se achega a Deus por meio da fé. Não dá para se achegar a Deus por meio das obras, porque elas de nada valem. Somente a obra de Cristo Jesus que nos permite isso. Mas também nós temos a ideia de que Cristo nos redimiu não só para nos achegarmos a Deus por meio da fé, mas também para depositar fé e esperança em Deus. Somente essa ideia também já é muito interessante, de que, olha que engraçado, Deus nos permite em Cristo Jesus sermos redimidos, e Ele nos permite ter fé, para que agora, com essa fé que a gente recebeu, a gente deposite fé nele. Então, Ele nos dá a fé para que depositemos nele a fé. Então, Ele, como tudo é para a glória dele, isso é interessante, porque até mesmo a fé é para a glória de Deus. Deus não nos dá fé para a gente crer e amém, mas a fé deve ser canalizada nele, porque ele é o gerador e o receptor da nossa fé. Ele nos dá a fé para crermos e ele mesmo exige o retorno, que é a adoração ao seu nome. Por isso tudo é para a glória do nome dele. Porque nem a nossa fé é nossa, é dele. Porque se fosse nossa, a gente com certeza ia depositar em outra coisa. Pecadores que somos, somente a fé salvadora, Deus nos permite viver, e agora para que a glória, então, seja totalmente dele. Então, aí você pode ver algo especial quanto à fé. Mas, a depósito de esperança também. Esperança. E é interessante porque essa fé salvadora, ela justamente permite você viver diante da tribulação, diante da dificuldade. Isso que Pedro está falando para esse povo, que a fé que vocês receberam em Cristo é a fé que redime vocês, mas que continua permitindo vocês passarem por tribulação. É uma fé que gera esperança na glória futura, na glória celestial, e a gente já viu isso na semana passada. Como que a herança é imarcessível, a herança não perece, a herança que é viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso é muito importante de você pensar. Mas aí, em segundo grande aspecto, a gente já viu, em primeiro lugar,
essa ideia das evidências básicas dentro da revista, mas agora a gente vai para com a evidência por excelência, a evidência de que a minha fé ela é uma fé genuína por meio da excelência. E aí eu quero então que você vá comigo do verso 22 ao verso de número 25. Mas aí você vê que essa parte do texto fala de pureza da alma. E muita gente aí acha que para você ter a pureza, né, ter uma alma pura, você deve fazer isso, fazer aquilo, sacrifícios e isso e tal. Mas o texto nos dá a dica do que devemos fazer para termos uma alma pura. Olha o que o texto diz: obediência à verdade. Você obtém pureza na sua alma por meio da obediência à verdade, e isso vai gerar o amor fraternal não fingido. Então, e eu acho muito legal esse texto porque ele fala de amor fraternal não fingido. Então você pode ter amor que não é fraternal e que é fingido. Você pode ter amor que é fraternal, mas que é fingido. E você pode ter o amor essencial do evangelho, que é o amor fraternal e não fingido. Olha só como você pode ter essas variações e perigosamente podemos cair nessa de achar que estamos amando com o amor do evangelho, mas ele não é de irmão, não é fraterno, nem muito menos é um amor não fingido, mas um amor recheado de máscaras. Isso é sério, isso é muito forte, muito forte. Mas aí, pelo contrário, essa pureza de alma gera um coração que ama ardentemente. Ama ardentemente. Isso é muito forte. Ama ardentemente, meu irmão. A minha oração é essa. Porque às vezes eu não amo ardentemente, às vezes eu nem amar quero. Mas o Senhor diz que aquele que foi regenerado e que quer obter pureza de sua alma, obedece à verdade e isso gera a possibilidade de um coração que ama ardentemente. Que assim o Senhor nos permita viver como amantes ardentemente, amantes do próximo ardentemente. Isso me fez lembrar os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos que estavam desanimados na caminhada, os discípulos que já tinham chutado o pau da barraca, eles estavam voltando para casa, porque já tinham desistido de tudo. E aí, no caminho, eles se encontram com um peregrino, e aí esse peregrino começa a falar. Por que vocês estão assim? O que está acontecendo? E aí eles falam, você não sabe? A cidade toda está sabendo e tu não sabe? Morreu Jesus Cristo e ainda não ressuscitou. Já está quase indo para o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou, não falou nada, não apareceu. A gente está voltando para casa, a gente está voltando para Emaús. E aí o Senhor Jesus começa a contar tudo, testemunhar para eles. E aí, quando chegaram em casa, os discípulos falaram, dorme aí com a gente, fica aí, já está tarde, fica aí com a gente. E aí é no partir do pão, no momento da ceia, que esses discípulos percebem que era Jesus que estava caminhando com eles o tempo inteiro. Então, às vezes você não percebe, mas o próprio Deus está te confortando, te consolando, te ajudando na caminhada, no momento que você já desistiu de tudo. Ele está contigo na caminhada e ele que testemunha dele mesmo para você continuar seguindo, continuar crendo. E ele mesmo, na sua casa, parte o pão para mostrar que ele está com você. Que marcante isso. E é somente ali que esses discípulos, as escamas dos olhos caem e eles percebem que o mestre estava com a gente. Ele estava conosco na caminhada. E aí eles lembram, nossa, o nosso coração, e é aqui que eu quero chegar. Não era o nosso coração não ardia quando ele falava? Está explicado, o nosso coração ardia quando ele falava. Então é essa ideia aqui do amar ardentemente o outro. Que Cristo te dê essa dádiva hoje de
amar ardentemente o outro com o amor dele, porque no partir do pão, que eles reconhecem que o Senhor estava com eles. Então, que seja assim na sua vida. E aí você vê, esse amor de coração ardente acontece por um motivo. E aí o texto diz que acontece porque vocês foram regenerados. Aquele que não foi regenerado pelo sangue de Cristo nunca poderá amar com esse amor que o texto está falando, porque é impossível. Se não for o amor do Evangelho, se não for o amor que esse texto está nos evidenciando, que é o amor da regeneração, porque aí o texto diz que você, aí como há um sentido, você pode ter a pureza de alma pela obediência, você pode ter o amor fraternal e amar ardentemente, porque você foi regenerado por uma palavra que é viva e permanece. Você só pode amar ainda com o amor de Jesus porque a palavra dele é viva. Se a palavra de Jesus fosse morta, nós não poderíamos ser igreja e amar conforme Jesus quer que a gente ame. Mas como a palavra dele é viva e permanece, nós podemos amar ardentemente o outro, porque a palavra dele é viva e eficaz. E aí que ele entra na analogia da flor da relva. E eu quero que você pense nisso. A flor da relva é um sentido para comparação com a vida humana. Aqui ele está comparando a flor da relva no sentido da efemeridade. Ó, que palavra chique. Na inconstância, na curta duração da vida humana. Como é rápida, aí passageira a nossa vida. E diante da pandemia isso fica claríssimo. Como a vida humana é a flor da relva. Como a vida humana é passageira. Mas a palavra permanece. A palavra de Deus permanece. O verbo de Deus permanece. Apesar de nós, apesar do nosso estado, de sermos como passageiros, peregrinos, forasteiros em terra estranha, que logo vamos passar. Graças a Deus, que a palavra dele permanece. Quando o Mateus tiver, se eu chegar a essa idade, aos 90, aos 85, estiver prestes a morrer, e morrerei certamente, é a única certeza que eu tenho. Após isso, a palavra do Senhor ainda permanecerá. Esse vídeo que você está vendo pode ser que ele seja excluído pelo YouTube, pode ser que acabe o YouTube daqui a alguns anos e abra uma outra plataforma e esses vídeos vão tudo embora. Mas uma certeza você deve ter, né? Que a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. E aí, então, agora, o texto vai passar para um outro momento, uma outra etapa, que é justamente do capítulo 2, do verso 1 a 3, que é são justamente agora as consequências dessa regeneração. Então veja que o texto está focando muito em regeneração. Se você pescou isso, fala assim, ó, por que você consegue passar pela peregrinação? Porque você foi resgatado por um precioso sangue. E qual foi esse resgate? Foi um resgate que é manifestado em Cristo, pelo que Cristo fez, que é a redenção. Então, você pode passar pela peregrinação, você pode viver agora em amor e por fé, porque Jesus te permitiu ser regenerado pelo seu sacrifício. Então, a ideia da lição de hoje, se você pensar bem, é redenção. Redenção que abre as portas. E salvação não é porta de saída. Salvação é porta de entrada no reino de Deus. Muita gente acha que eu sou salvo, não, acabou, amém, glória a Deus, acabou.
Agora é só esperar morrer e começar a vida verdadeira no céu, não é isso? Não. Porque salvação é porta de entrada para você viver várias coisas, o novo de Deus, viver esse amor fraternal, viver a possibilidade de, mesmo em meio às provações, você glorificar a Deus. É a oportunidade de você abandonar o seu fútil procedimento. Em tudo isso que agora a gente vai ver, ó. Por isso que a redenção é porta de entrada. Porque, olha só, despojando, portanto, de toda maldade, dolo. Então, eu sou redimido, esse texto está falando, eu sou redimido, então a porta de entrada agora é para a salvação, para o amor fraternal não fingido. E o que agora vai ter que acontecer para que haja amor fraternal não fingido, para que haja fé, para que haja nova motivação? Eu tenho que fazer o quê? Me despojar, capítulo 2, verso 1, de quê? De toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Então, o texto está explicando isso, que se eu sou redimido, e agora, como um redimido que sou, eu vivo o amor fraternal, vivo a comunhão, eu tenho que quê? Me despojar de tudo isso, da maldade, do dolo, porque num rio não dá para correr água doce e salgada, não dá para adorar a dois senhores. Então, essa é a ideia que o texto agora fala no capítulo 2, que se agora você é redimido, você vai se despojar do quê? De tudo isso, da maldade, ó. Cadê? Aqui. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Maldade. Vamos para a definição da revista. Maldade. Toda iniquidade que possa ocupar o coração. Maldade. Tem um monte dentro da igreja. Maldade. Infelizmente. Maldade. Iniquidade que ocupa o coração. É dar lugar à maldade, não ao amor fraternal que não finge, mas é verdadeiro, porque parte de um coração redimido. Mas quando há maldade, e aí eu quero que você pense nisso, meu irmão. É uma mochila, é uma bolsa. Se a bolsa está cheia de amor, de amor fraternal, não fingido, de fé, de comunhão, não tem espaço na bagagem para maldade, para dolo, para hipocrisia, para inveja, para maledicência. Não dá, a bolsa está cheia. Por outro lado, onde há maldade, que é essa iniquidade que ocupa o coração, onde há dolo, que é... Olha só o que é dolo, que forte que a revista fala. Espírito traiçoeiro, olha isso. Que não hesita em usar meios escusos para obter vantagens. Se você é alguém que quer ter vantagem em cima do outro, meu irmão, pode ser que você esteja vivendo esse dolo, esse vício, que aí você vê que se a sua bolsa está cheia de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, não tem espaço para bondade. E o contrário é verdade também. Se está cheio de coisa boa de Deus, de fruto, não tem espaço para coisa ruim. Então, dolo, que é o engano, é o espírito traiçoeiro. Se você é uma pessoa, meu irmão, que gosta de enganar, que gosta de ser traiçoeiro, que gosta de ser, sabe, jogar joguinho com a boca, com maledicência, meu irmão, se arrependa. Porque o texto está falando que aquele que é redimido abandonou tudo isso, olha, despojando da maldade, do dolo, da hipocrisia, que é o fingimento, atitude não sincera, máscaras que se apresentam, baile de máscaras. Baile de máscaras. Mas o Senhor Jesus arranca todas as nossas máscaras. 1 Coríntios diz, nos apresentando como num espelho. Apresentamos a Cristo como um espelho, contemplando a face de Cristo para crescermos de glória em glória a imagem dele. Então não dá para ter máscara quando você quer ser igual a Cristo, não dá para se ter máscara. Por quê? Porque senão você não cresce de glória em glória. Isso é muito sério. Hipocrisia, inveja, desejo de obter vantagem pessoal,
menosprezo das qualidades e das realizações do outro. Isso é muito sério. Menosprezo do que o outro está fazendo. Isso é muito ruim. Menosprezar o que o outro está fazendo. Tome cuidado, porque onde há menosprezo do que o outro está fazendo, não há espaço para o amor fraternal não fingido. Se há amor fraternal e não fingido, não tem espaço para hipocrisia. Não tem espaço para desdém, desleixo do serviço alheio. Isso é muito sério. E a maledicência são os falatórios maldosos da vida do outro. 1 Timóteo vai falar que o apóstolo Paulo aconselha, então, a Timóteo, isso é muito legal, que você não fique de papo como velhas caducas que ficam falando e não tem o que falar e vão ficar falando igual velha caduca. Não sejam estes, mas que no seu falar seja evidenciado fruto do Espírito, domínio, amor fraternal não fingido. Amém? E aí, então, a revista vai nos caminhar para a finalização, vai caminhar, então, para o último momento, que eu acho muito lindo esse texto, aos irmãos que estarão conosco no próximo domingo, na verdade, mais tarde, né? Daqui a pouco, para quem estará conosco, teremos, então, ceia do Senhor e apresentação de bebê. E esse texto agora, o finalzinho, ele vai falar de um pouco disso, essa ideia. Olha lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aí é interessante porque o texto diz que vocês desejem, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Então, é como um recém-nascido necessita de leite para viver, leite materno, que você deseje o leite espiritual para viver, porque uma criança recém-nascida não vive sem leite. E que você também não consiga viver se não for por esse leite espiritual que o gera o quê? O que um leite para a vida de um recém-nascido gera? Força, gera vigor, gera vida, gera crescimento, gera desenvolvimento, gera fruto, gera tudo de bom. Então, que seja assim com vocês, o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro está falando para a igreja. Como a criança recém-nascida deseja leite materno para amadurecer, para crescer, que você, como regenerado, porque olha só, o recém-nascido, ele não tem essa coisa de escolher outra coisa. Ficou estranho, né? O recém-nascido não tem essa possibilidade de escolher outra coisa para viver. Que a única fonte para ele é qual? É o seio materno, é o leite materno. Você nunca vai ver um recém-nascido falando assim para a mãe dele: eu não quero o leite materno, eu quero danoninho. Você nunca vai ouvir falar isso. Por quê? Porque ele é recém-nascido e ele entende que o que mantém ele vivo é o leite materno, é extinto. E é interessante essa analogia que ele faz, porque como regenerados e nascidos de novo, somos bebê na fé, a gente não vai escolher outras coisas para crescer. A gente não vai escolher viver na maldade, no dolo, na hipocrisia, na inveja, na maledicência. A gente não vai escolher caminho fácil. Mas a gente vai escolher o leite espiritual, que é o único caminho para o crescimento. Isso que ele está dizendo aí, a ideia. E qual é o resultado final desse desenvolvimento, desse leite espiritual? É a salvação. Veja, qual é a finalidade desse leite espiritual? Crescimento para a salvação. Amadurecimento para a salvação. Para que você... Então, veja, se você não consegue ver a bondade de Deus nas circunstâncias, até mesmo nas mais adversas, pode ser um sinal de que você não esteja crescendo espiritualmente. Pode ser um sinal de que você não esteja bebendo do leite espiritual. Que você ainda seja um bebê, como o apóstolo Paulo falou. Não tenho dado alimento sólido para vocês, porque vocês não aguentam. Eu tenho dado leite. Isso, claro, em outro contexto. Eu quero que você entenda
que não é o mesmo contexto de aplicação de leite. Você percebe, né? O apóstolo Paulo fala em crítica. Por quê? Porque eles não podiam comer alimento sólido. O apóstolo Paulo não podia dar mais coisas para eles, porque eles eram imaturos. E aqui é um sentido interessante. Porque o falso crescimento espiritual gera isso. Crente maduro que não consegue comer alcatra espiritual, mas tem que beber danoninho. Anos e anos de fé cristã continuando danoninho espiritual e não na picanha. Glória a Deus. Mas aqui o texto diz isso. Ele recomenda que vocês desejem, como crianças, o leite. Mas, no seu devido tempo, a pessoa passa de tomar leite e passa a ter coisas e desafios maiores na fé cristã e na caminhada cristã. E aí, no final de tudo isso, a redenção, ela não só me permite tudo que falamos aqui, ela só não me leva a buscar mais esse leite espiritual, mas ela mostra e prova e confirma como redimidos que somos, que o Senhor é bom e que há bondade nos feitos do Senhor, apesar de uma pandemia. Há feitos bondosos do Senhor nesse tempo. Você se agarre a essa verdade. Porque o Senhor é bom e não deixaremos de dizer que o Senhor é bom e maravilhosos são os seus feitos. Amém? Então, que você tenha sido alcançado pela palavra do Senhor e que o Senhor tenha abençoado sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.